Olá, eu sou Priscila Leal, bem-vindo a este canal, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 23 diz o seguinte: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Vamos compreender um pouquinho melhor aqui juntamente este versículo. O contexto desse versículo muitos já conhecem. Era um homem que chega até Jesus e pergunta o seguinte: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: Você conhece os mandamentos, pratica os mandamentos. E esse homem fala: Bom, isso eu já tenho feito, eu tenho observado desde que eu era jovem. Até aí estamos bem. Só que Jesus fala o seguinte: Tá bom, então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Nesse momento, este homem se retira triste, porque ele tinha muitas riquezas. A Bíblia ali relata exatamente assim. E aí é quando Jesus fala que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Algumas versões falam assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que confiam nas riquezas. Essa questão de ter riquezas ou de confiar nas riquezas, fazer essa diferença, porque até mesmo essa questão de ter riquezas é um pouco relativo, né? O que é ter riqueza para um e o que é ter riqueza para outras pessoas. Varia de pessoa para pessoa. Eu realmente creio que o termômetro está mais no nosso coração. Qual é o grau de confiança que nós temos nas riquezas, ok? E não nas riquezas, não as riquezas em si. Assim como o versículo diz, o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si. Até mesmo porque quando nós vamos à palavra de Deus, existem inúmeros versículos que diz que ele abençoa o seu povo. Amém? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor da terra, ok? Então, a questão em si não seria as riquezas diretamente, mas aquilo, o nosso coração, o quanto nós confiamos nas riquezas, o quanto nós amamos as riquezas, o quanto as riquezas ocupam o lugar de Deus em nosso coração. Isso bem poderia também ser outras coisas ou até mesmo pessoas. De repente, uma faculdade, de repente, um marido, uma mulher, um filho, de repente, alguma outra coisa. É importante nós colocarmos o nosso coração para amar a Deus sobre todas estas coisas. E no momento em que Deus pedir alguma dessas coisas, nós vamos ter esta capacidade de entregar, ok? Isso é um processo, isso pode acontecer e deve acontecer durante a nossa vida. Nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma natureza que tem esse instinto de sobrevivência e nós queremos muitas vezes cuidar das coisas do nosso jeitinho, né? Só que a palavra de Deus muitas vezes vem falar o contrário. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai contra esse nosso instinto natural de sobrevivência, de querer fazer as coisas do nosso jeito ali. Isso deve acontecer durante a nossa vida. Como? Não há outra maneira, senão buscando a Deus, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Durante a nossa vida, precisamos de entrar no nosso quarto de oração e apresentar para Deus aquilo que ainda nos falta, ok? Então, eu quero trazer você a ter esse outro olhar de eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, mas eu estou sendo transformado. O transformar nosso, gente, é um processo, tá bom? Muitas vezes nós queremos coisas prontas, coisas já preparadas. E às vezes até exigimos isso de outras pessoas, tá bom? Até de líderes, de pessoas que estão à frente da obra, e nós precisamos de ter esse olhar de que nós não estamos prontos, nós não estamos ainda preparados, porque senão nós já nem estaríamos aqui, né? Mas o que a gente precisa de fazer? Vamos orar. O Espírito Santo mostra algo que nos está faltando, vamos pedir a Ele. Por exemplo, esse homem, né, que era um homem rico, de repente ele poderia ter confessado a Jesus: realmente eu tenho muitas riquezas. Agora o que o Senhor me pediu, me doeu. Agora o que o Senhor me pediu é muito difícil para mim. Eu, para ser sincero, eu não quero. Para ser sincero, eu não desejo fazer isso. Olha Deus, olha Jesus, até o presente momento eu batalhei tanto, eu lutei pelo que eu queria e eu tenho tudo isso. Como assim eu vou pegar e vou vender tudo, dar para os pobres? Eu não quero fazer isso. Ou de repente, eu herdei dos meus pais toda essa riqueza. Eu não quero fazer isso. Mas me ajuda nas minhas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas debilidades. Se você tem alguma debilidade, alguma fraqueza, e provavelmente você terá, assim como eu, o que é importante nós fazermos?
irmos diante daquele que pode solucionar nosso problema, irmos diante daquele que pode nos curar, nos pode sarar, nos pode transformar, ok? Não é correto, não é legal e não é prático e não é rentável nós escondermos aquelas coisas de Deus que Deus já sabe que está no nosso coração. É como alguém que está doente e se recusa a ir ao médico, se recusa a fazer um tratamento. O que é melhor? Assumir, ir diante de Deus, e Deus, Ele é capaz, Ele pode, e é mais, Ele quer transformar essa situação onde nós ainda estamos em falta. Não é o nosso mérito. Aí quando nós começamos a observar, não é um mérito nosso, é um mérito totalmente de Deus. O que nós precisamos de fazer? Nos apresentar, ok? Então, aqui eu quero deixar claro, vamos lá, é errado ter riquezas? Não é errado ter riquezas, ok? Podemos conquistar? Podemos conquistar. Podemos desfrutar do melhor da terra? Podemos desfrutar do melhor da terra. Ok? Mas isso está ocupando o lugar de Deus em nosso coração? Nós amamos mais as riquezas do que a Deus? Se isso estiver acontecendo, a única solução é buscar a presença de Deus. Busca a Deus em oração, derrama seu coração diante dele, vai à palavra de Deus e peça a Ele para que te limpe. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai te ajudar nessa fraqueza. Amém? Queridos, por favor, não se esqueçam. Nós podemos ter muitas situações, muitas fraquezas e debilidades. O problema é quando nós não levamos essas fraquezas, esses problemas diante daquele que é capaz de transformar qualquer situação. Afinal de contas, ele transformou água em vinho. Ele disse ao morto, ressuscita. Ok? Que é o que nosso Deus não pode fazer. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Seja uma bênção naquele lugar onde você estiver, que seja uma bênção ao redor das pessoas. O mundo está precisando de pessoas que são abençoadoras. Amém? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever neste canal, deixa seu like para este vídeo, compartilhe com alguém, de repente vai ser importante. E a gente se vê com a ajuda de Deus no próximo vídeo. Um abraço no coração, Deus te abençoe. Tchau, tchau! Why should I feel discouraged